Já parou para pensar que seus hobbies não são só passatempos, mas parte da sua personalidade tentando sobreviver à vida adulta? Porque vida adulta não é somente pagar boletos, ter cansaço e responsabilidade. Os nossos hobbies também nos ajudam a ter a nossa personalidade, certo? E eu vou contar um pouquinho como os meus hobbies me ajudam a ser mais eu. Primeiro, hobby não é fuga, é sobrevivência. Hoje em dia, quando a gente já é adulto, uns 30 a mais, né? Manter o hobby é muito difícil, né? Quando a gente é criança, temos uma facilidade maior de criarmos e mantermos, né? Jogar, ter uma afinidade maior com amigos, leitura, entre outras coisas, né? E quando eu venho perceber hoje que aos meus 30 anos eu tinha deixado alguns hobbies de lado, e isso estava afetando na minha personalidade, chegou a um ponto de eu não me conhecer mais, certo? E as coisas que eu tinha curiosidade de fazer, de conhecer, eu não estava conseguindo. Então isso meio que me travou, porque as responsabilidades da vida adulta me faziam pensar assim que, por eu estar sendo adulta, procurando um trabalho ou trabalhando e cumprindo as minhas metas, eu tinha que deixar tudo que eu, vamos dizer que eu me considerava como uma pessoa que me divertia muito, né? Geralmente os meus hobbies são mais voltados ao mundo nerd. Então, geralmente quando você é adulto e você gosta do mundo nerd, você tem que meio que deixar de lado, porque você é visto como se fosse uma pessoa ainda infantil. Então, infelizmente, quando eu cheguei a essa idade, assim, teve uma parte da minha vida que eu foquei tanto no trabalho que eu esqueci quem eu era, assim, até os gostos que eu tinha. Eu ficava, meu Deus, isso aqui é o quê? Eu não lembro mais de como fazer isso. Então, realmente, assim, isso afeta bastante. E quando você chega à vida adulta, acontece uma série de comparações, medo, insegurança, de você não conseguir almejar aquilo que você quer. Então, eu sofri bastante em relação a isso, em relação a querer conseguir, mas assim, não deixar que os meus hobbies me afetassem. Geralmente eu passava muito tempo ligada aos meus hobbies, às coisas que eu fazia, e eu deixava o trabalho um pouco de lado. Então, com o passar dos anos que eu comecei a trabalhar e focar somente nisso, realmente eu tinha que deixar muita coisa de lado para poder fazer acontecer. Só que o maior problema é porque no final eu não me reconhecia mais. A gente fala muito sobre o encantamento das crianças, né, na infância, mas ninguém fala do encantamento da vida adulta, né? Então, primeiro ponto, você precisa primeiro saber o que é que lhe dá prazer, o que é que lhe faz bem, né, em relação aos seus hobbies, né? Quando a gente vai crescendo, a gente também vai deixando uns de lado que não faz mais parte do que a gente é, mas tem uns que ainda permanecem. Então você ainda precisa saber o que é que você gosta, certo? Eu tenho uma série de hobbies que eu gosto e teve uns que eu acabei descobrindo recentemente. Meus hobbies fazem parte da minha personalidade. Desde criança, eu sempre gostei de assistir filmes e séries. Isso, acho que meu pai, isso veio já do meu pai, que ele gostava muito de assistir e a gente acabava assistindo junto. Na época era só TV. E os filmes que a gente assistia eram filmes históricos, de aventura, de fantasia. E toda vez que a gente assistia, toda vez que eu assistia, parecia que eu entrava dentro daquele mundo e era fantástico. E depois disso eu começava a buscar mais, sempre que tinha assim, algo para assistir, um romance, um drama, fantasia épica, histórico, são até hoje a minha maior paixão. Então parecia que eu entrava naquele mundo, assim, eu ficava tão encantada com os diálogos, eu ficava encantada com o figurino, com o universo que tinha ali, o enredo. Estudei também um tempo depois sobre roteiro de cinema também para poder entender como é que funciona a estrutura. E assim, é um dos hobbies que eu não deixo. Eu não consigo deixar de assistir. Tem gente que depois que passa o tempo, os anos, não se diverte mais assim em assistir. Acha que é perda de tempo. Mas gente, se deixar, eu passo o dia inteiro só assistindo. Novela turca, filme, série, novela. O que me interessar, o que eu achar interessante, eu acabo trazendo pra mim. Eu acabo assistindo e
Não, é minha paixão, não tem como tirar isso. Outro ponto sobre mim é sobre escutar músicas estrangeiras. Geralmente, músicas estrangeiras eu escuto desde criança, porque meu pai, ele era músico. Então, ele escutava também músicas estrangeiras, nacionais também, mas a música desde pequena eu sempre escuto. Tem algumas músicas antigas que hoje o pessoal não escuta, eu já conheço. Então, assim, músicas estrangeiras, hoje é o meu repertório, em vez de ser só músicas estrangeiras americanas. Com o passar do tempo, a gente acabou ouvindo outros, né? Há mais de 10 anos que eu já escutava até K-pop. Hoje ele tá mais famoso, mas na época ninguém entendia nada sobre a Ásia. Tem também músicas africanas, cantores africanos, mexicanos. As músicas mexicanas eu sou muito fã. Então, assim, o meu repertório aumentou. Meu repertório até cultural, assim, aumentou bastante. Eu sempre gostei, mas com o passar dos anos eu tive a curiosidade de entender melhor sobre outras culturas e através disso é com música. Outro hobby que eu gosto bastante de escrever. Desde criança assim que eu desenho e escrevo, mas na adolescência escrita se tornou como se fosse um refúgio. Geralmente, quando a gente tem alguma coisa na cabeça, não consegue desabafar, escrever se torna uma espécie de terapia. Você conseguir desabafar ali com a escrita, o que você está sentindo, o que você está pensando, certo? Mas com a escrita, para mim, não é só isso. Para mim, na escrita, eu acabava criando histórias inspiradas no que eu assistia, no que eu ouvia. E, assim, era muito bom. É algo muito realizador dentro de você. Então, assim, com certeza, a escrita, assim, além de trabalhar áreas do seu cérebro, como conhecimento, linguística, também se tornou para mim um prazer muito espontâneo. Diversas vezes, assim, tem hora que eu pego um caderno e vou lá e escrevo alguma coisa e tenho que colocar naquela hora, porque se deixar para depois eu acabo esquecendo. Um hobby que eu descobri recentemente, na verdade foi uma pessoa que me apresentou, né, mas eu recentemente acabei descobrindo minha paixão por répteis, né, por pets não convencionais. Não somente répteis, né? Pets não convencionais já é uma área muito grande hoje, né, que são outros mamíferos, anfíbios, aves, mas répteis tem sido para mim algo muito diferente, né, quando eu fui apresentada. Desde então, quando eu comecei a ter manejo de répteis, manejo de assim, animais, né? Geralmente foi mais com serpentes. E, assim, é totalmente diferente do que as pessoas pensam. As pessoas, elas geralmente demonizam a imagem da serpente, né? E, assim, gente, não é nada disso, né? Não é nada disso. Já manejei também uma, né? Acho que já faz 2, mas eu tenho um vídeo só de uma. Mas, gente, é muito bom, é muito interessante, porque você é criado só vendo cachorro e gato. E animais domésticos não se limitam a isso, certo? E claro que serpente é um animal que ele é silvestre, mas quando ele é legalizado, você não vai ter problema nenhum com isso. Outro hobby que eu também eu sempre tive a curiosidade, mas eu acabei descobrindo que é algo que eu gosto bastante, é jogos online, jogos de RPG mundo aberto. Como eu já sempre gostei assim de mundo de fantasia, de histórias, então quando eu comecei a jogar, né, minha paixão agora é Hogwarts Legacy e Where's Wind Meet, acho que é assim que se fala, não sei. Então, assim, atualmente tem sido os meus jogos de RPG que eu tenho gostado de jogar, porque primeiramente que ele dá uma realidade diferente do que essa daqui, certo? E às vezes é como se fosse também um refúgio. E o que eu mais gosto é de criar os personagens e de explorar ali o ambiente, fica muito bom, é muito interessante, você acaba descobrindo coisas daquele mundo ali que foi criado. Então, pra mim, tem sido muito satisfatório começar a jogar. Outra coisa que eu acabei descobrindo, que faz parte hoje do meu hobby, é a academia. Tá, tudo bem. Você pode se perguntar que a academia hoje faz parte mais de você querer uma saúde melhor. Mas a academia hoje, pra mim, não é só treino, não é só você manter a saúde, se tornou também um hobby.
E outra coisa também que me ajudou na academia é ter constância. Se tornou um hobby no sentido assim de eu gostar de ir. Foi difícil no início, foi uma adaptação precisa, mas hoje eu encaro como um hobby, certo? Eu encaro como algo que eu preciso fazer e como um hobby. Então eu tenho que tentar juntar as duas coisas para não achar que a academia é algo enfadonho, certo? Então, assim, quando eu encontrei na academia a constância, que foi muito difícil manter, coisas se realizaram melhor, né? Assim, no sentido de eu conseguir terminar alguns trabalhos, eu consegui terminar alguma situação. Então a academia me trouxe a constância de terminar os treinos e juntamente mudou a minha mente em conseguir poder levar meus projetos mais para frente. E se você hoje está afastado dos seus hobbies, eu acredito que você só esteja desconectado. Então se permita voltar aos poucos, se permita você aprender e a gostar de outros hobbies também. Ajuda a manter a sua personalidade, ajuda a manter você vivo, a sua identidade. Que o mais importante de um hobby é quando você se identifica com os grupos, quando você se identifica com você também. Então, assim, quando a gente chega à vida adulta, tem toda aquela coisa que eu tinha conversado no início do vídeo, as responsabilidades, o cansaço, mas não deixe seus hobbies de lado, né? Mesmo que seja pouco tempo, você pode tentar continuar de alguma outra forma. Se permita ser nerd, a ser curioso, a gostar de novas coisas, a ser artístico, porque no final é isso que vai definir quem é você. E se você gosta de vídeos como esse aqui no canal, dá um like, se inscreve e comenta aqui embaixo qual é o seu tipo de hobby preferido. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.